Como todo mundo sabe, a educação ela é complexa e ela comporta inúmeros elementos. Isso. O seminário desse ano, em certa medida, é reflexo dessa complexidade, com diversos temas que tratam de aspectos profundamente relevantes para a educação brasileira. Para que a gente possa começar, nós vamos introduzir a D3E, Dados para o Debate Democrático em Educação. Para tanto, eu convido ao palco o professor David Plank. David Plank é professor pesquisador da Escola de Educação e co-diretor do Centro Lehman de Stanford. Ele também atuou como consultor em organizações nacionais e internacionais, incluindo o Banco Mundial, OCDE, a Fundação Ford e com governos da África e da América Latina. É ex-diretor do Policy Analysis for California Education e tem também vários estudos sobre a educação brasileira, sendo professor visitante na Universidade Federal da Bahia entre 1990 e 1995. Bem-vindo, professor David Plank. Eu convido também Tássia Cruz, que é professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas. A Tássia possui PhD em Economia da Educação e mestrado em Economia pela Universidade de Stanford. Tem experiência como gerente de projetos na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e como consultora do Banco Mundial em avaliações de impacto e de programas educacionais. É especialista em financiamento da educação e mercado de trabalho de professores no Brasil. Bem-vinda, Tássia. Convido também Maurício Holanda para a mesa. Ele é consultor legislativo da Câmara dos Deputados para a área de Educação, Cultura e Esporte. Possui mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Foi professor da Faculdade de Educação da mesma instituição e secretário de Educação no Estado do Ceará, na Secretaria Estadual de Educação do Ceará entre 2007 e 2016. Bem-vindo, Maurício. Gostaria também de chamar à mesa João Cossi, que é o diretor executivo da D3E e consultor independente para projetos em educação. O João possui mestrado em Educação por Stanford e é engenheiro pela Unicamp. Anteriormente, trabalhou na Fundação Lehman e na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, na área de Tecnologia e Avaliação. Bem-vindo, João. E, por fim, eu convido Daiane Amaral, da Escola Nacional de Administração Pública. Daiane é servidora pública do governo federal desde 2009. Atuou no Ministério da Educação, na Casa Civil da Presidência da República e na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Atualmente, encontra-se em exercício na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Tem mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e em Intervenção baseada em Evidência e Avaliação de Políticas pela Universidade de Oxford. Para começar, eu passo a palavra para o professor David Plank. Muito bom dia para vocês. Eu estou muito feliz de ser aqui hoje, porque quando estabelecemos o Centro Lehman em Stanford, um elemento-chave da nossa estratégia para melhorar a educação no Brasil era a criação de um centro que pode ligar o mundo de pesquisa com o mundo de políticas públicas, de política educacional. E precisou 7 anos, quase 8 anos, mas hoje estamos lançando o centro D3E que significa Dados para um Debate Democrático em Educação. Vocês têm essa folder, essa panfleta que descreve o centro. E hoje os meus colegas vão falar do presente do centro, do início do centro, mas também do futuro do centro. Então, eu convido a Maurício Holanda para descrever a missão do centro, os grandes objetivos do centro. João Cossi vão falar um pouco sobre a organização e os projetos do centro. Tássia Cruz descreve umas pesquisas completas e em processo do centro. E Daiane Machado
vai fazer uns comentários sobre as dificuldades que vamos enfrentar tentando de ligar os mundos de pesquisa e de política no Brasil. Então, eu convido Maurício para a mesa para falar. Meu bom dia a todos. Bom, gente, o D3E tem o nome que eu sempre quis, ou expressa uma necessidade, porque expressa uma necessidade, mas uma necessidade longamente sentida no que fazer da construção de consensos e no que fazer dos desenhos de políticas e programas de educação pública no Brasil, né? Obviamente, a gente se engaja nas coisas em que a gente acredita e, da minha parte, a minha experiência pessoal, eu pude conhecer gestão municipal, gestão estadual e gestão federal. Eu pude conhecer um pouco da lógica do executivo e da lógica do legislativo, onde atualmente eu trabalho. E pude estar professor da universidade e gestor, né? E a sensação que eu tive em todas essas posições, assim, tem duas sensações muito fortes que eu sinto nessas posições. Uma, de que cada uma delas está tomando decisões ou colocando sua energia sem conhecer todos os elementos relevantes do fenômeno ou do problema que querem resolver. E a outra é que, via de regra, quando se tenta essa aproximação, as condições desse diálogo são muito difíceis, porque uma das razões é porque todo mundo está com pressa, né? Mas outra, porque são lógicas diferentes de atuação, né? Só que nós precisamos tomar decisões mais racionais, tomar decisões mais inteligentes, ser capazes de construir projetos mais maduros. E, para isso, a gente precisa melhorar o fluxo de comunicação e o fluxo de informação entre todas essas instâncias e precisa de tempo para aprofundar os fundamentos de determinados argumentos, de determinadas premissas. Eu vou dar um exemplo que eu senti e sinto claramente e que eu acho que é vital para o Brasil hoje. Nós temos o cerne do fazer educacional público, que se chama a prática do professor, a condição de trabalho do professor, a ideia que a sociedade brasileira tem do que é ser um professor, o discurso, a imagem que o professor projeta de si mesmo para a sociedade. E aí nós temos dois argumentos, um em cada polo, né? Nós temos, no conjunto, vamos dizer assim, dos que representam o interesse dos professores, um argumento que diz assim: professor no Brasil é desvalorizado e ganha mal. No outro extremo, nós temos uma experiência, inclusive uma experiência recente, parcialmente bem-sucedida, parcialmente ainda por suceder, mas que, assim, nos últimos 10 anos, nós investimos bem mais do que antes em educação pública. Está longe de se poder dizer que se investiu o suficiente, mas investimos bem mais do que antes. Uma parte considerável dos recursos investidos foi focado nos professores. Eu não quero passar slides, não. Elas passam. Não, é que o meu pedaço não tem slide, tá? Obrigado. Muito obrigado. Todo esse esforço não resultou em nada. E aí, como é que a gente investiga o que há de verdade nessas duas afirmações, mas também investiga o que há de falácia
ou o que há de nuance nessas duas afirmações, ou nesses dois polos de afirmação, e traz dados e argumentos que coloquem, vamos dizer assim, o debate num melhor lugar de inteligência, né? Eu, por exemplo, agora acompanhando a discussão da emenda constitucional do Fundeb na Câmara dos Deputados, onde há uma comissão especial para isso, né? Assim, confesso que me aflige ouvir tantos argumentos repetidos, tantos argumentos extremados, que não dialogam um com o outro, né? E tantos argumentos superficiais. Mas, há 10 anos atrás, eu estava secretário enfrentando uma greve por conta de piso salarial nacional, né? E eu, apesar de compartilhar em 100% dos ideários de luta por melhoria da escola pública e de respeito e valorização do professor, fui identificado como um inimigo dos professores, simplesmente porque me recusei a dizer apenas coisas que agradam, né? O tempo passa e hoje eu sou eu que era contado pelos professores como o inimigo número 1 dos professores, sou considerado hoje, não era verdade aquilo e não é verdade o que eles dizem hoje, de que eu ajudei a construir o melhor plano de carreira. Mas esse é o problema. A gente tem trabalhado muito frequentemente com meias-verdades. E, para a gente sair do imbróglio em que a educação brasileira se encontra, e ela não se encontra porque errou o caminho, não. Ela se encontra porque agora é que ela começa a caminhar, tá? Mas, para a gente sair do imbróglio em que a educação brasileira se encontra, a gente precisa de ter um compromisso de honestidade intelectual, de não se contentar com as meias-verdades e buscar o máximo possível chegar perto da verdade inteira, né? E aí, por isso, a gente entende que um ator que olha especificamente para a tarefa de juntar, de ir em busca dos dados, de dados fundados, bem robustos, né, públicos e honestos, para aportar esse debate, é de suma importância, né? E é isso que me faz acreditar que o D3E tem, sim, uma grande missão, pode vir a ser um grande centro, porque ele se apresenta para tentar responder, junto com outros, aos reclamos de uma grande necessidade, que é a necessidade de que nós possamos discutir no nível democrático da discussão, do debate, e tomar decisões no nível da definição de políticas, discutir com dados mais bem fundados e com isenção em relação a quais dados interessam a quais argumentos, né? Assim, vamos trazer tudo para a mesa e ver o que é que faz sentido, e, antes de ignorar ou rejeitar o dado do polo A ou do polo B, vamos tentar ver o que há de verdade nisso, mas vamos também tentar ver o que falta ainda para que essa verdade seja uma verdade mais íntegra, né? E aí, uma outra coisa, mas o João, a Tárcia e a Daiane vão poder completar o que eu falo, assim, é que a gente entende que isso só pode ser bem feito com um nível de impacto grande se o D3E for capaz de receber e processar a contribuição de muita gente. E, dentro desse muita gente, vocês são os primeiros convidados, né? Então, a gente espera que vocês entrem nesse diálogo, contribuam não só com informações, com as próprias reflexões, mas também contribuam com a construção de uma pauta, né?
de uma pauta a partir dos lugares onde vocês estão hoje e do treinamento científico que vocês puderam ter. Tá? Então, é isto. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje falando. Fiquei 2 anos ouvindo e hoje eu estou aqui falando. Muito bom. Coube a minha missão aqui de apresentar o D3E. E eu queria começar pelo nome, né? Um nome que não é óbvio, mas ele é muito tem um significado importante. Então, dados para um debate democrático na educação. O que a gente quer com esse nome? Basicamente, trazer mais informação qualificada para um debate. Não é um debate qualquer, né? Um debate democrático que traz diferentes pontos de vistas desde o início, né? Queria deixar isso claro antes da gente seguir. Mais especificamente, o nosso objetivo é aproximar o conhecimento técnico e científico dos poderes do legislativo e do executivo. E aí interpretando as evidências de acordo com a necessidade que esse pessoal precisa, e não só sumarizando com os resultados científicos que existem. E aí é importante que a gente quer incluir pontos de vista diferentes e não olhando para um lado só. É a questão da isenção que o Maurício comentou. Mas antes de apresentar o como que a gente quer tentar solucionar, né, contribuir para a solução desse problema, acho que vale entender um pouco qual que é a questão que existe, né? E aí, se a gente olhar para um lado, existe um mundo da academia, né, aqui representado pela geração de conhecimento técnico e científico, e do outro lado existe o mundo da gestão pública, representado aqui no desenho, o desenho de políticas educacionais. E a grande questão é que existe uma distância grande entre esses dois mundos. São mundos muito diferentes e que muitas vezes não conversam entre si, né? Isso acontece basicamente porque, do lado da academia, quando a gente olha, tem conhecimentos específicos, muitas vezes sem implicação clara para policy, para políticas públicas. O formato, às vezes, ele não é amigável, ele tem muitos termos técnicos, desvio padrão, enfim, que não é necessariamente óbvio para o lado da gestão pública, e às vezes está, inclusive, em outras línguas, né? E, além disso, tem uma dificuldade de acesso. Esse conhecimento, muitas vezes, restrito a artigos acadêmicos que os gestores públicos não têm acesso facilmente na internet ou são caros. Do lado do gestor público, quando a gente pensa com a cabeça deles, também tem uma dificuldade de ter tempo para se aprofundar num assunto específico. Para quem já trabalhou em alguma secretaria de educação, sabe que é matar, descascar um abacaxi a cada hora, né? Então, não dá tempo de pegar. Então, deixa eu entender o que está acontecendo com tecnologia. É um mundo tão grande que, para chegar num conhecimento profundo sobre isso, dedica tempo, né? É necessário tempo. Algumas vezes tem interesses conflitantes desse lado, então é importante, por isso a importância da isenção, de trazer conhecimentos de fácil acesso e junto ao mesmo tempo. E, por último, tem uma necessidade de tempo. Além de não ter tempo para se aprofundar, tem uma questão de eu preciso tomar uma decisão rápido. Então, eu quero, quando eu entro, eu tenho 4 anos, eu não posso esperar 6 meses, 1 ano para um estudo ficar pronto até que eu tome a decisão. Eu preciso tomar a decisão nos primeiros meses de gestão. Então, essa também é uma outra dificuldade que acontece, que contribui para essa distância entre esses dois mundos, né? E antes de pensar em como solucionar esse problema de fato, a gente identificou como que ele está inserido num contexto mais amplo. Então, como que acontece a construção de conhecimento dentro do contexto de política pública? Se a gente começar ali pelo lado direito do slide, não pelo habitual lado esquerdo, quando eu desenho a política pública, essa política pública é implementada, quando essa política pública ela tem resultado, não necessariamente positivo ou negativo, ela tem resultado, essa informação está disponível para análise. Quando essa informação está ali, a academia pode vir fazer analisar essa informação, que gera um conhecimento que a gente está chamando aqui de técnico científico. Com esse conhecimento,
alguém precisa fazer o meio de campo desse conhecimento para gerar isso em política pública, para engajar os setores públicos, para daí gerar desenho de políticas públicas. E como é que a gente está... D3E acho que consegue atuar muito claramente em 2 desses pontos, que são os 2 pontos ali de cima. Dentro da descrição e interpretação do conhecimento técnico disponível hoje, a gente tem a intenção de produzir relatórios sobre políticas públicas. Eu acho que são 2 tipos diferentes de relatórios. Um mais descritivo, explicando algum problema. Então, alfabetização no Brasil, onde que ela está localizada, qual é a série, de repente, que vai ter mais problemas, se é na primeira ou na segunda. E outro tipo de relatório é olhar o que tem já de conhecimento científico sobre se essa política pública tem resultado ou não tem resultado, se o resultado é positivo, como é que é. E aí, que a gente está chamando aqui de interpretativo. Do outro lado ali de engajamento, a nossa contribuição vem em forma de reuniões, né? Reuniões e eventos. Então, pode ter eventos grandes, como esse de disseminação de conhecimento, mas também a gente pode ter eventos menores, quando, às vezes, tem assuntos que não estão amplamente discutidos abertamente, são muito polêmicos. Então, às vezes, é muito mais fácil você conseguir começar uma discussão com poucas pessoas e aí aumentar essa discussão, expandir essa discussão para outras pessoas, mas já com um consenso menor, com um menor número de pessoas. Mas, até agora, a gente está falando só do conhecimento que está disponível, né? Também existe... como é que a gente faz com que a gente aumente a qualidade do conhecimento disponível? E aí, quando eu estou falando de qualidade dessa informação, basicamente ela chegar para a academia de forma mais rápida, né? E de forma e tendo mais informação disponível, né? E aí, para isso, a gente tem a intenção de apoiar os governos na definição de alguns indicadores para eles acompanharem políticas públicas e também apoiar na parceria das universidades com o governo para ter acesso a dados e aumentar a quantidade de conhecimento que a gente pode produzir. E, para fazer isso, a gente tem essa equipe aqui que eu conheci alguns, não tanto tempo, mas eu estou impressionado como todo mundo é muito bom no que faz, assim. Então, a Tássia, ela é professora da FGV e PhD em Economia da Educação, e ela vai ser principalmente responsável pela produção e curadoria dos nossos conteúdos. O Maurício, que é ex-secretário do Ceará e está hoje como consultor na Câmara, vai ser responsável por identificar onde está a demanda de conhecimento que a gente deve estudar, de conteúdo que a gente deve estudar. O Planck, que é professor lá em Stanford e foi diretor do PACE por 11 anos. O PACE é um centro parecido com o D3E, que já tem na Califórnia tem 11 anos. Então, vai ajudar a gente a não cair nas mesmas armadilhas que já caíram lá, né? Eu sou só a engrenagem dessa máquina aí, porque eles que são muito, muito bons no que fazem. E além de nós 4, também o Michel e o Carnoy vão estar com a gente como conselho deliberativo. Mas a gente só consegue fazer isso por causa dos parceiros que a gente tem, né? Então, queria agradecer o Centro Lehman. E aí o Centro ele tem formado excelentes profissionais e tem gerado excelentes pesquisas. Então, é importante que esses profissionais, que a gente envolva esses profissionais durante esse debate. Não é um debate que é exclusivo por pessoas do Centro ou de Stanford. Todas as universidades elas são bem-vindas em contribuir, e a gente vai fazer questão de que isso aconteça. Mas, enfim, pelo menos em casa, a gente tem que garantir que eles participem. E as pesquisas que eles estão produzindo, é muito importante que esse conhecimento chegue até aqui e chegue até os gestores públicos. E a Fundação Lehman, que, acho que como o Denis já explicou, tem conquistado excelentes resultados para a melhoria da educação pública brasileira. Para fechar, eu só queria comentar um pouco do nosso plano para 2018. Então, a Tássia vai apresentar hoje 2 relatórios para vocês, um sobre financiamento e um sobre tempo integral. E aí, a gente quer lançar mais 1 ou 2 relatórios ainda esse ano, participar ou realizar 2 eventos. E eu acho que o mais importante que eu queria falar com vocês é que a gente vai lançar
uma rede de pesquisadores parceiros. Então, o que isso significa? Todos os pesquisadores que tiverem intenção de contribuir ou de participar da discussão com o D3E, eles vão ser convidados para isso. Estou vendo aí já alguns. E aí a gente vai ter um período para receber indicação, e depois disso a gente vai pensar em como é a forma de organizar esses grupos. E, enfim, é isso. Espero receber indicações de vocês aí. E agora, Tássia. Bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme eu estar aqui vendo o D3E ganhar corpo. Acho que desde o doutorado que eu fiz em Stanford, essa ideia já vinha sendo discutida, e agora ver ela acontecendo, eu fico muito feliz, e fico feliz de poder fazer parte disso. Eu vou falar um pouco dos 2 primeiros relatórios que a gente está fazendo, para dar um gostinho do que o que a gente pretende fazer como, em termos de produto para fomentar esse debate. E a ideia é que esses relatórios sirvam como um insumo para que o debate aconteça. Ele não é um fim em si mesmo. Então, eu vou aqui falar um pouco sobre eles, e principalmente os principais aprendizados que a gente tem a partir desses estudos. E a ideia é organizar um pouco a pesquisa acadêmica sobre esses assuntos e o que a gente pode aprender a partir dela, e não produzir a pesquisa acadêmica. Então, a gente vai estar utilizando dados e utilizando evidências e organizando um pouco como a gente vê a evidência, e aí o que o João falou, o David e o Maurício antes, de que a gente está aberto para receber a parceria de vocês, os insumos de vocês. Isso é muito importante, porque para que um debate de fato seja democrático, é importante que diferentes pontos de vista e que estejam presentes e que os relatórios abranjam todos esses pontos de vista. Então, é muito importante a parceria de todos. Então, vou começar sobre esse relatório que... eu não sei se a gente tem algumas cópias impressas aqui, mas, de qualquer forma, também está no site do D3E, que a gente está lançando hoje. E o segundo relatório, que é a Escola de Tempo Integral, que vai ser lançado em breve, nas próximas semanas. Mas eu vou falar já um pouco sobre ele e os principais aprendizados. Esse relatório não fiz sozinha, fiz com alunos que são da Fundação Getúlio Vargas, alguns deles estão aqui, também são alunos que trabalham no SEIP, na Fundação Getúlio Vargas. E a ideia dessa experiência internacionais de financiamento da educação é entender o que diferentes países... como diferentes países distribuem recursos para a educação e o que a gente pode aprender a partir deles, com os acertos, com os erros. Então, eu acho que isso é essencial. O Maurício falou um pouco da discussão que está acontecendo hoje em dia sobre o novo Fundeb e a emenda constitucional, como essa emenda constitucional vai influenciar o financiamento da educação. Tudo isso está em pauta hoje e o Brasil precisa pensar sobre isso. Então, a gente, com esse primeiro relatório, apresenta o que diferentes países fazem para nos ajudar a pensar como o Brasil pode melhorar a distribuição de recursos em educação, pensando particularmente em equidade. Então, o ponto essencial desse primeiro relatório é a questão da equidade na distribuição de recursos em diferentes países. E aí a gente apresenta 6 diferentes sistemas de ensino, de financiamento da educação: Austrália, Chile, Coreia do Sul, México, Itália e Japão. Então, a gente tenta trazer um panorama bem diverso para tentar entender o que esses diferentes países fazem. E eu acho que um ponto essencial é que a gente não acha que o Brasil deve imitar nenhum desses casos, mas deve aprender
com o caminho que já foi feito em diferentes países, o que a gente pode aprender a partir desse caminho para, de repente, seguir alguns exemplos ou não seguir alguns exemplos, e ter esse conhecimento do que já foi feito para nos ajudar. Aqui é uma tabela que organiza um pouco os dados desses diferentes países e como é a questão da distribuição de recursos. Só para exemplificar, os dados principalmente vêm dos questionários do PISA e da OCDE, e alguns deles a gente procura nesse relatório principalmente ver se a distribuição de recursos para a educação básica considera o nível socioeconômico dos estudantes. É essa a questão essencial e a gente discute elas nesses diferentes países. Então, para exemplificar, a terceira coluna do indicador de inclusão social nas escolas, que é um indicador que a OCDE calcula, que tenta ver se a distribuição de nível socioeconômico na rede, como ela se reflete dentro da escola. Então, por exemplo, esse indicador está 66,1 no Brasil, e quanto mais a escola representa a variação social da rede, isso significa que a diferença social não está entre escolas, mas ela acontece dentro da escola. Então, é isso que esse indicador está dizendo. O Brasil está acima, nesse caso, somente do Chile e do México. E aí, eu acho que é só para exemplificar, isso vocês podem olhar mais a fundo no relatório. E aí eu vou passar rapidamente sobre, acho que, os aprendizados que esse relatório propõe, se referindo especificamente sobre a equidade na distribuição de recursos, o que, por exemplo, o caso da Austrália nos mostra bastante sobre como desenhar indicadores para definir a distribuição de recursos. Esses indicadores, na Austrália, eles têm essa experiência dos indicadores incluírem o nível socioeconômico dos estudantes. O Japão, por outro lado, também tem a questão de incluir o nível socioeconômico na distribuição de recursos, mas tem uma questão muito importante de priorizar na distribuição de recursos os gastos com professores especificamente. Então, eu acho que um ponto muito importante para a gente pensar, quando a gente está pensando de equidade na distribuição de recursos, é que a distribuição de professores, o custo com professores é um dos principais custos da educação, e quando a gente está pensando na distribuição de professores entre as escolas, a gente está, sim, falando de uma questão de equidade. Eu acho que esse é um ponto essencial que a gente aprende a partir desse relatório, e também a questão de uso de nível socioeconômico para pensar quem está recebendo, principalmente, os recursos educacionais vindos do governo federal e aí dentro dos governos estaduais e municipais. Então, esse é um geralzão desse primeiro relatório, só para dar um gostinho. E o segundo relatório, que a gente está ainda terminando de fechar ele, fala sobre a escola de tempo integral. Também foi feito com uma estudante da FGV. E aqui a gente tenta trazer a questão que está em debate na escola de tempo integral. Por um lado, diversas políticas estão sendo desenhadas para aumentar o tempo que os alunos, que os estudantes ficam dentro da escola. E, por outro lado, tem a questão de que isso se refere a um aumento muito significativo de custos, isso exige repensar a infraestrutura da escola, repensar a distribuição de professores. Então, esse debate é importante e a gente achou muito importante falar sobre isso no D3E. Aqui, eu falo 6 modelos e está faltando um, só tem 5. Aqui está faltando São Paulo, e por isso a gente ainda está trabalhando aqui nesse relatório. Mas o que a gente questiona sob quais condições o aumento da carga horária de fato melhora o aprendizado e o desempenho das redes de ensino. Então, a gente coloca essa questão para discussão e mostra diferentes exemplos
de escola de tempo integral no Brasil e alguns exemplos internacionais, Uruguai e Chile. Então, o que a gente... nosso aprendizado principal, a partir de todos esses exemplos que a gente analisou e de evidências de diferentes estudos, é que tempo integral pode funcionar sob a condição que dependendo do que acontece dentro dessa escola. Então, aumentar o tempo que os alunos ficam dentro da escola pode ter um efeito positivo, sim, dependendo do que esses alunos estão fazendo nas escolas e quem são os professores que estão trabalhando com esses alunos e se existe um planejamento que considera a infraestrutura das escolas para conseguir que esses alunos estejam nesse tempo integral de forma que seja satisfatória. Então, e aí aqui eu vou falar de alguns aprendizados e por que a gente não observa essa melhoria no desempenho escolar em todos os casos, que eu acho que é um aprendizado importante para a gente pensar quando um gestor público está pensando o tempo integral, por que isso não acontece sempre? E aqui eu vou listar alguns desses casos. Primeiro, quando esse aumento do tempo na escola não vem com uma inadequação do espaço físico, com uma inadequação da distribuição de professores ou o uso, muitas vezes, de professores que não estão qualificados para ficar aquele tempo extra para trabalhar essas atividades extras, isso leva a um aumento das turmas, a uma utilização de professores sem experiência e a um espaço físico que não está adequado. E isso não necessariamente, o tempo extra com condições que não são ideais, não necessariamente vai levar ao aumento no desempenho das escolas. Muitas vezes, as atividades que são implementadas no tempo extra não estão focadas no aprendizado. E isso não significa que esse tempo extra tem que estar necessariamente com aulas de português e de conteúdo específico, mas que tenha um pensamento, uma consideração sobre a questão sobre o currículo daquele tempo integral. E isso é essencial nos exemplos que apresentaram sucesso nos resultados. E um ponto que a gente achou muito interessante, que muitos estudos mostram, é que os resultados do tempo integral muitas vezes pioram no curto prazo. Então, para a gente esperar um efeito positivo do tempo integral, isso leva algum tempo para adequar todo o corpo docente, até mesmo a comunidade escolar, para que esse tempo integral possa, eventualmente, levar à melhoria do aprendizado. Então, esperar que o resultado no curto prazo seja positivo, muitas vezes é irrealista. Isso acho que é um aprendizado importante. Eu vou ficar por aqui para a gente passar para a Daiane, mas eu fico à disposição e a gente vai estar com os relatórios online, inicialmente das experiências internacionais de financiamento e, em breve, esse de tempo integral. Tá, eu vou passar aqui, que eu esqueci de falar desse ponto, mas, por conta do tempo, pode daí. Bom dia. Tem os slides por aí? Eu tenho que passar? Como eu faço? Ah, pronto. Obrigada. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, os desafios que o D3E vai passar, enfim. E os desafios, e já na verdade, os desafios para o uso da evidência científica em políticas educacionais e que o D3E assim, está tentando responder, né? Eu gosto muito desse tema, assim, acho um tema super importante e acho que, de fato, o D3E tem muito a contribuir
tem um potencial grande, assim, é uma iniciativa muito inspiradora, e junto com outras iniciativas que já estão aparecendo aqui e ali, acho que podem, de fato, promover o uso de evidência no debate de educação. E aí, eu trouxe para a gente discutir alguns desafios para a promoção do uso de evidências e possíveis respostas para esses desafios. Então, para começar, queria trazer 5 categorias de desafios ao uso de evidência em políticas públicas. E eu tirei essas categorias, essas categorias de desafios, elas são extraídas de um estudo, de uma revisão sistemática, né, uma systematic review, de uma pesquisadora britânica, a Catherine Oliver. Ela e outros pesquisadores que fizeram essa revisão, eles identificaram, coletaram, analisaram e sintetizaram 145 estudos publicados entre 2002 e 2014 em 59 países, que reportaram barreiras e facilitadores ao uso da evidência em políticas públicas, né, no policy making process. E quais foram assim os top 5, né, das barreiras, dos desafios? Primeiro, desafios relacionados à disponibilidade e acesso das pesquisas. Então, esses estudos eles reportaram que, às vezes, talvez faltem estudos para responder a perguntas de interesse dos policymakers, talvez falte acesso rápido e fácil a esses estudos, ou talvez faltem formas de disseminar esses estudos para o público interessado. Uma outra categoria de desafio diz respeito à característica dessas pesquisas. Às vezes, as pesquisas elas estão lá, mas elas não são tão claras, talvez elas não abordem os pontos mais relevantes, mais necessários, talvez elas não estejam naquele formato de mais fácil consumo para os policymakers, né? Enfim, como o João e o Maurício falaram, assim, no timing da tomada de decisão, às vezes a gente não consegue fazer uma grande análise do que tem aí, a gente precisa de uma coisa mais palatável e rápida, né? Tem a questão do timing também, que já foi falado, o timing da produção de evidência ou da síntese da evidência não é necessariamente sincronizado com o tempo da ação. Isso dificulta um pouco, na opinião de alguns policymakers. Tem, talvez, algumas características dos próprios policymakers em relação a pesquisas, em relação a estudos. Talvez, muitas vezes, faltem habilidades ou conhecimento sobre métodos de pesquisa, um conhecimento mínimo, para entender que esses métodos de pesquisa eles podem responder a perguntas que interessem a eles. E talvez, assim, alguns tenham, de fato, a percepção, claro, a gente entende que é uma percepção equivocada, de que talvez a evidência não tenha tanta utilidade assim naquela decisão que ele está precisando tomar. E tem uma outra categoria de desafio, de barreira, que eles enxergam que talvez a produção desses estudos, tanto de estudos de dados primários como síntese, é uma produção custosa. Enfim. E aí, instigada um pouco por essa literatura que tem lá fora, que estuda esses processos de produção e uso de evidência em políticas públicas, daí eu fiz um estudo exploratório, focado no caso do Brasil, no caso da educação. Eu perguntei, dentre outras coisas, para gestores educacionais do Ministério, autarquias educacionais, pesquisadores e outros stakeholders na área de educação, quais são as barreiras à produção de avaliação sobre programas educacionais. E aí, 5 pontos assim que eu destaco do que foi falado. Primeiro, o que também já foi dito aqui, dificuldades de acesso a dados. Acesso e qualidade dos dados, né? Às vezes os dados estão lá, mas eles não estão estruturados, eles não são atualizados, eles não são, às vezes, tão consistentes. Talvez falte um conhecimento disseminado sobre avaliação, e aí tem aquela ideia de que a avaliação ela não é planejada no início da intervenção, às vezes os dados não são coletados previamente ao início da intervenção, o que dificulta certos tipos de estudos, né? E também foi falado da falta de cultura de avaliação, que é aquela ideia de que, bom, às vezes as políticas elas são iniciadas, são implementadas, elas são descontinuadas, às vezes elas são até repaginadas, sem nunca terem passado por uma avaliação, e assim sempre foi feito, e assim segue. Enfim, existe um pouco essa prática, infelizmente, ainda na administração pública.
Tem um outro ponto que também talvez seja uma barreira a isso, que é uma certa resistência da burocracia. Quer dizer, às vezes o burocrata, aquela pessoa que está ali tocando o operacional da política, ele percebe a avaliação da política quase como uma avaliação dele mesmo, uma avaliação da dedicação, da competência, da seriedade dele. E aí tem uma percepção equivocada assim, de que a avaliação ela vai procurar erros na política, que são erros dele, e não, enfim, em tempos de judicialização das políticas, isso pode ser uma barreira, assim, um medo dos policymakers. E, por fim, alguns aspectos políticos da avaliação que eles enxergam. E aí, diante desse cenário, enfim, diante dessas barreiras que às vezes são colocadas, que os policymakers percebem, como a gente pode responder esses desafios? Então, eu trouxe 5 insights, e o D3E está respondendo, já está assim, aplicando, pretende usar esses insights, está com esses insights no radar. O primeiro, talvez, seria a gente precisa entender o que a gente sabe, o que a gente não sabe ainda, e dar acesso àquilo que a gente sabe. Quer dizer, dentre aquelas perguntas que mais interessam aos gestores locais, estaduais, federais de educação, quais são aquelas para as quais já existe alguma evidência por aí? E essa evidência ela é de experiências internacionais, nacionais. Experiências internacionais, nesse caso, elas são adaptáveis para o contexto local. Então, precisa fazer um pouco essa tradução, né? E aí a gente precisa de mais estudos de síntese, rapid reviews, systematic reviews. Talvez a gente precisa pensar em repositórios, né, dessas pesquisas, pensar na barreira linguística que às vezes pode se opor entre os gestores e esses estudos. Pensar quais são as lacunas ainda dessas evidências para direcionar a pesquisa para essas lacunas. Talvez a gente precise também capacitar os policymakers nesse tema. Quer dizer, essa conversa precisa chegar nos gestores locais, nos servidores locais, para que eles se sensibilizem para esse tema, para que eles tenham contato, assim, em geral, pelo menos, com os métodos de pesquisa, as ferramentas existentes. E aí, claro, que cursos e materiais sobre essa discussão são muito bem-vindos. Enfim, tem no Serviço Público Federal, a ENAP tem feito cursos disso. O JPOL produziu um curso super interessante que está hoje hospedado na plataforma virtual da escola. A Fundação Itaú Social assim, foi pioneira também em tentar trazer essa discussão, disseminar essa discussão de avaliação. Um outro insight: a gente precisa, talvez, institucionalizar essa discussão sobre o uso de evidência, quer dizer, ter uma unidade, um grupo ou uma rede dentro das secretarias, dentro das organizações que ancore esse tema lá dentro, porque, normalmente, são esses grupos dentro das organizações que vão pensar a necessidade de capacitações, vão pensar o acesso aos dados administrativos que são produzidos ali dentro, que vão tentar, de fato, promover essa cultura do uso da evidência ali dentro, né? E, recentemente, acho que algumas pessoas já sabem, ou enfim, muita gente já sabe, o MEC está criando o NAI, né, que é o Núcleo de Avaliação e Inovação, verdade, avaliação e inovação em educação também. Então, acho que é uma iniciativa interessante. Um outro ponto, que é meio que uma trivialidade, né, já foi falado aqui, mas, enfim, que se a gente quer aproximar ciência e policy, é claro que a gente precisa aproximar cientistas e policymakers. Tem estudos que dizem que, quando a relação existe um contato pessoal, um contato prolongado, gera cooperação, gera confiança, que é um elemento importante dessa relação. Tem uma iniciativa interessante da União Europeia, que até foi objeto de estudo recentemente pelo Paul Carney, acho que ele publicou um caso na Nature, que é o Knowledge Management for Policy, que são equipes interdisciplinares com especialistas em policy, pesquisadores, comunicação institucional, knowledge brokers, que agora é um tema interessante também para pensar essa conversa. E, por fim, um outro insight é promover essa agenda de pesquisa sobre política baseada em evidência no Brasil e na educação. Quer dizer,
esse tema assim, é um tema de advocacy, que a gente escuta muito como um termo de advocacy, né? A gente precisa de evidências em educação, mas ele também é um subcampo de pesquisa de políticas públicas, de administração, ciência política, que lá fora assim está bombando, e aqui no Brasil a gente ainda está começando a estudar. Quer dizer, assim, mais do que operar esse processo de promoção do uso da evidência na política educacional, a gente também precisa refletir sobre esse processo, porque é essa reflexão que vai dar feedback assim, para a nossa ação. E aí, para finalizar, assim, se eu puder destacar um aspecto desse debate, é, de fato, aquilo que o Maurício e o João e a Tassi falaram, que é um aspecto sobre o diálogo entre duas comunidades, né? A comunidade dos cientistas, que estão produzindo conhecimento científico, e a comunidade dos decisores de políticas públicas, dos servidores, de quem está ali atuando. E são comunidades que atuam sob dinâmicas diferentes, timing diferentes, estruturas de incentivos diferentes, e que, talvez, para a gente aproximar esses dois mundos, assim, cada grupo precise fazer um exercício de olhar para si mesmo assim, com uma dose de autocrítica, talvez, assim, saudável, uma pequena autocrítica saudável, e olhar para o outro com abertura, interesse, disponibilidade. Então, os cientistas, assim, por um lado, talvez a gente precise fazer esse exercício de enxergar os jargões, os vieses e as nossas, às vezes, dificuldades de comunicação com a comunidade de fora, digamos assim. E, por outro lado, a gente precisa, para a gente influenciar uma coisa, a gente tem mais chances de influenciar aquilo que a gente conhece melhor, né? E aí tem uma frase que é até um pouco provocativa, do Paul Carney, que ele diz assim, que o simples apelo para que o governo faça alguma coisa com a evidência, às vezes pode ser ingênuo e pode até destacar uma potencial ironia, que é assim, se a gente quer injetar mais conhecimento científico no processo de policy making, talvez a gente precise prestar mais atenção à ciência do policy making, né? Que é uma ciência, enfim, que é um processo complexo, cheio de vicissitudes, vários atores, etc. E, por outro lado, assim, os policymakers precisamos, talvez, fazer um exercício de que, por melhor intencionados que nós sejamos, e assim muitos de nós somos, a gente opera num mundo complexo, mutável, incerto, e que a voz da ciência, assim, apesar de não ser, obviamente, a única voz legítima no processo democrático, né, ela é uma voz que pode iluminar essas incertezas, nos ajudar a lidar com as complexidades, para melhorar o mundo em que todos nós tentamos atuar e melhorar. Queria saudar a iniciativa do D3E. De fato, assim, é muito importante. E, enfim, uma coisa que o meu chefe, o Chico Gaetani, ele sempre fala para alguns desafios do governo, e eu acho que esse é um deles, né, o uso de evidência em políticas públicas, é que isso não é uma corrida rasa de 100 metros, né, isso é uma maratona. Então, boa sorte para a gente nessa maratona. Bom, como o Jorge Paulo Lemann disse na introdução, a luta para melhorar a educação no Brasil é uma luta de longo prazo, não é? Vai precisar muitos anos. Mas confiamos que o D3E terá um papel central e construtivo nessa luta. Agradecemos a atenção de vocês nesta palestra e esperamos que nós podemos trabalhar com vocês em parceria para melhorar o sistema educacional do Brasil. E digo para os meus colegas, parabéns, obrigado, e é a hora de trabalhar agora, não é? Okay. Muito obrigado, bom dia.